Começa agora a programação da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Olá, o nosso programa de hoje fala de um tema que interessa a muita gente, a questão do idoso. Afinal, a população brasileira está envelhecendo. Todos nós temos os nossos velhos para cuidar. Envelhecer é inevitável, as doenças da idade também, mas é possível enfrentar o peso dos anos com autonomia e com qualidade de vida. É o que mostra nossa reportagem principal. Você vai ver ainda nesta edição. Uma solução sem cirurgia para as cardiopatias. Acupuntura, as agulhas que curam. 30 anos de medicina cuidando dos índios do Parque Nacional do Xingu. Em busca de alívio para as doenças da terceira idade, o brasileiro muitas vezes acredita em soluções milagrosas. Elas não existem. E o melhor remédio é apostar na ciência e na medicina, que pode fazer muito pela saúde do idoso, mas não promete a fonte da juventude. O brasileiro está envelhecendo. Hoje vivem no país 8 milhões e 500 mil pessoas com mais de 65 anos. Elas representam mais de 5% da população. A expectativa de vida também está aumentando. Hoje é de 67 anos. Na década de 70 era de 53 anos. Mas como a população brasileira está envelhecendo? De uma forma saudável? Ou nossos idosos estão cada vez mais doentes e sem autonomia? A geriatria, ciência que estuda o envelhecimento, é uma especialidade nova com cerca de 40 anos. No Brasil, só ganhou força a partir dos anos 70. Para estudar os mecanismos da velhice, a Escola Paulista de Medicina criou, em 1982, um grupo multiprofissional que pesquisa e dá atendimento global ao idoso. Hoje são 30 médicos, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Um dos projetos em andamento, coordenado pelo professor Clineu Almada Filho, é sobre o estresse oxidativo. O metabolismo celular produz os radicais livres, que provocam a oxidação, a deterioração dos tecidos. Na criança e no adulto jovem, o sistema de defesa do organismo impede a ação dos radicais livres. Mas o idoso já não tem a ajuda das substâncias naturais de defesa produzidas pelo próprio corpo, os antioxidantes. A pesquisa desenvolvida pela equipe do professor Clineu quer confirmar se as vitaminas C, E, beta-caroteno e selênio podem ajudar o idoso a combater o processo de oxidação das células. Como todas as especialidades médicas em desenvolvimento, a geriatria ainda é um campo para suposições e experimentações. Não existe nenhuma substância que possa barrar o processo do envelhecimento. Isso é ponto pacífico. Segunda coisa, os produtos em estudo, que são os produtos antioxidantes, como os suplementos vitamínicos, eles têm ainda uma aprovação pelo órgão que lidera isso nos Estados Unidos, um órgão bastante severo. Eles têm apenas uma liberação como suplementos alimentares. E existe estudo, e desde que seja um tratamento conduzido pelo seu médico, com dosagens laboratoriais, é viável e possível que se faça. Cartilagem de tubarão, lecitina de soja, ou qualquer outro medicamento, ou qualquer outro alimento assim tão promissor, não tem nenhuma comprovação científica da sua utilização. Outra coisa acontece, por exemplo, com o tratamento de osteoporose nas mulheres. É comum a prescrição de sais de cálcio e, na verdade, não há um estudo que mostre que a suplementação com cálcio melhore a osteoporose. São aspectos muito importantes e que realmente a mídia veicula. Isso faz parte de todo um marketing
industrial, principalmente nos países do terceiro mundo, mas também nos países desenvolvidos, e eles devem ser vistos com muita atenção e muito cuidado. Mas já existem algumas certezas. A medicina baseada em evidências, que aplica apenas o que já foi rigorosamente provado pela ciência, recomenda a vacinação contra a gripe e principalmente contra a pneumonia, doença muitas vezes fatal na terceira idade. O tratamento da hipertensão também é importante para prevenir acidentes cardiovasculares, que são a principal causa de morte entre os idosos. O idoso precisa mais ainda dessas evidências, porque ele tem pouco dinheiro, ele gasta muito dinheiro com remédio, com medicamento, com medicina de maneira geral, e é preciso que aquele parco dinheirinho seja aplicado com precisão nas coisas que funcionam e não seja desperdiçado com as coisas que não funcionam. Além disso, a vida é mais frágil na senilidade, na terceira idade. Então tem que se ter mais cuidado ainda e só administrar aquilo que é necessário, que reduz os riscos do idoso. Estatísticas mostram que o homem moderno com mais de 65 anos de idade tem, em média, de 2 a 5 doenças. Hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, osteoporose, artrose e infarto são as doenças crônico-degenerativas que atingem os idosos de uma forma geral, independente da classe socioeconômica. Mas para os especialistas, o que define uma velhice saudável não é o número de doenças, e sim a capacidade que o idoso tem para realizar suas tarefas no dia a dia sem depender de ninguém. Habilidades como cuidar de sua higiene, vestir-se, caminhar ou alimentar-se sozinho. O fato de viver um maior número de anos não significa que vai vivê-los melhor, já que você pode viver diabético, você pode viver com problema de hipertensão, ou com problemas mais sérios até como um derrame, e viver até com uma perda de autonomia, uma perda da sua independência em atividades do dia a dia. Então, o que a gente tem que tentar dentro da geriatria hoje, além de aumentar o número de anos vividos, é aumentar a qualidade desses anos vividos. A perda das habilidades pode ser tratada e o idoso torna-se menos dependente. É justamente esse o objetivo do Centro de Reabilitação Geriátrica, que a Escola Paulista de Medicina mantém no Lar Escola São Francisco, em São Paulo. 15 pesquisadores avaliam detalhadamente cada idoso e desenvolvem programas individuais nas áreas de enfermagem, fonoaudiologia, terapia ocupacional, medicina e fisioterapia. E quando vai trocar de roupa, quando começa a andar, dá falta de ar? Dá falta de ar. Tá bom. A senhora andou caindo essa semana? Não, quase caiu. Nosso objetivo é fazer com que esse paciente ganhe do ponto de vista funcional, ou seja, que ele consiga executar tarefas da vida diária que ele não conseguia antes. E, por conseguinte, que esse paciente se torne mais leve para o seu cuidador. As famílias também são envolvidas nesse trabalho, já que estes idosos vivem em casa e tem algum parente que cuida deles, em geral, a mãe ou a filha. Este parente também recebe orientações sobre os problemas do idoso e os cuidados que devem ser tomados. Com esta base que eles dão dos cuidados primordiais de higiene, de conhecimento de nutrição, conhecimento da parte de medicamentos, da parte de física, como eles podem reagir, como eles vão se comportar na deterioração da própria doença. Isso é muito importante, mas é muito importante mesmo. Foi uma das coisas interessantes e inteligentes que eles se propuseram a fazer. Pesquisa do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp mostra que, no que se refere à alimentação, os idosos de São Paulo estão no caminho certo. Eles dividem sua alimentação em 5 pequenas refeições por dia. Quase não usam produtos industrializados e consomem alimentos dos 3 grupos. Energéticos, como arroz e pão. Proteicos, como feijão e leite. E reguladores, como frutas e verduras. O único cuidado que esta geração de idosos deve tomar é não abusar das gorduras e do açúcar. Contrário do que todo mundo imagina, a alimentação do idoso, hoje a gente sabe que é uma das melhores alimentações que a gente tem.
dentro das várias faixas etárias, que a gente chama de vários grupos populacionais, a população idosa, ou seja, aquela acima de 60 anos, é que apresenta uma das melhores alimentações. Cuidar da saúde mental também é muito importante para o idoso. Atividades em grupos de terceira idade afastam a solidão, a falta de vida social e de opções de lazer. Fatores que têm peso igual ao das doenças e pode debilitar ainda mais o organismo do idoso. Viver bem, em qualquer idade, é viver feliz. Quando eu cheguei aos 60 anos, eu senti muito, né? Achei que a vida para mim já tinha acabado. Porque eu estava viúva. Eu era viúva, então não ia a lugar nenhum. Em casa, triste, chorando, não aproveitei nada. Eu faço hidroginástica, já fiz Tai Chi Chuan, canto no coral, agora eu vou começar a aprender violão. Depois que eu conheci o Batista, começou a vida nova. Aí ainda ontem nós fomos dançar aqui no Som de Cristal. Dançamos até as 8 horas da noite. Se alguém estiver me ouvindo e que esteja cuidado, que não deixe a vida passar, não espere o fim. Aproveite o começo do começo, que é maravilhoso. A seguir, acupuntura no tratamento de bebês prematuros e doenças profissionais. Segunda-feira, dia 24, aqui no programa Vida. Uma história que parece novela e tem até um final feliz. Um marido apaixonado doa um rim para a esposa. A história é verdadeira e tem as impressionantes imagens do transplante realizado na Escola Paulista de Medicina. O programa mostra ainda como, em menos de 1 minuto, é feita uma cirurgia para corrigir a miopia. E mais, como funciona um grande hospital-escola que atende a população em geral. Tem ainda a dura vida dos médicos residentes, profissionais em formação que convivem com o estresse. No Estúdio Vida, uma entrevista sobre o atendimento ao doente renal no Brasil, com os professores José Osmar Medina e Paulo Sérgio Lucone, nefrologistas do Hospital São Paulo. Segunda, dia 24, aqui no canal Universitário. A milenar medicina chinesa convive em harmonia com as mais avançadas técnicas da medicina ocidental na Escola Paulista de Medicina. No ano passado, o professor Isao Yamamura, chefe do setor de medicina chinesa da escola, recebeu em Nova York o prêmio Excellent Paper Award pelo melhor trabalho apresentado na 4ª Conferência Mundial de Acupuntura. Através das agulhas, ele obtém uma grande evolução no quadro clínico de recém-nascidos prematuros. As infecções, as doenças pulmonares e a hipoglicemia são graves problemas que ameaçam a sobrevivência dos bebês prematuros, os recém-nascidos em UTI de alto risco. O professor Isao decidiu estimular o sistema imunológico desses bebês, através da sangria do ponto Qin, que fica nas extremidades dos dedos das mãos e dos pés, com resultados surpreendentes. O trabalho foi realizado com 2 grupos de 60 bebês na UTI do berçário do Hospital Alvorada. A acupuntura foi através do Dr. Isao Yamamura que ela entrou na Escola Paulista de Medicina. Eu sou pediatra e sou responsável por esse berçário de alto risco há mais ou menos uns 20 anos. E conversando com o Dr. Isao, das possibilidades da gente poder fazer um trabalho, surgiu a ideia da gente tratar de recém-nascidos de alto risco com acupuntura. E nós fizemos então um trabalho que foi em 1994. Pegando crianças de alto risco, mais ou menos 60 crianças, e comparando com outras 60 crianças que não tiveram tratamento por acupuntura. Nós submetemos os resultados ao setor de estatística da escola, e nós provamos assim que a acupuntura, ela agia nas crianças, fazendo com que elas tivessem uma evolução muito melhor, tivessem menos infecções, a sobrevida foi melhor. A partir daí, o trabalho com a acupuntura, o procedimento de acupuntura neste berçário já é normatizado. Nós tratamos essas crianças do alto risco diariamente com a acupuntura. A acupuntura é um curso de especialização e já está disseminado entre outras cadeiras básicas da Escola Paulista de Medicina, obtendo resultados no tratamento de crianças com paralisia cerebral e pacientes com lesões por esforços repetitivos. São mais de 3.500 pacientes atendidos por mês
no ambulatório de acupuntura. O futuro da acupuntura dentro da universidade cada vez está sendo crescente. Com o exemplo dado por esta universidade, várias faculdades do interior do estado e de outros estados, por exemplo, Minas Gerais, Ceará, Bahia, têm nos pedido a nossa cooperação para formar serviço de acupuntura. E conseguimos, nesses 4 anos, já instalar em mais 10 faculdades de medicina aqui do Brasil. E aqui na universidade, a nossa expectativa é maior e com a cooperação dos demais disciplinas e departamentos, estamos realizando já alguns trabalhos de mestrado e de doutorado, assim como curso extracurricular. De 20 a 23 de novembro, em Brasília, 2º Congresso Brasileiro de Neurocirurgia Pediátrica. Promoção da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Informações pelo telefone 061-224-9077. De 21 a 23 de novembro, em Foz do Iguaçu, Paraná, 10ª Jornada Conisul de Reumatologia. Promoção da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Informações pelo telefone 011-289-7165. De 23 a 27 de novembro, em Natal, Rio Grande do Norte, 15º Congresso Brasileiro de Citopatologia. Promoção da Sociedade Brasileira de Citopatologia. Informações pelo telefone 084-219-4210. Entre as doenças do coração mais frequentes estão as arritmias. A conhecida taquicardia, que faz o coração bater rápido demais, ou a bradicardia, que é quando o coração bate muito devagar. São patologias graves. Matam mais de 250 mil brasileiros por ano. Você vai ver como uma técnica cirúrgica introduzida no Brasil pela Escola Paulista de Medicina revolucionou o tratamento das arritmias. Estamos assistindo os preparativos de uma técnica cirúrgica que tem o nome de ablação por radiofrequência, realizada no Hospital São Paulo pelo professor Ângelo Amato de Paola, chefe do setor de eletrofisiologia clínica. Com essa técnica, o paciente não passa por uma tradicional cirurgia invasiva, com grandes cortes e anestesia geral. Através de catéteres, o médico identifica o local da lesão e aplica uma descarga de radiofrequência que elimina o problema. No caso que vamos assistir, em menos de 1 segundo após a aplicação, o paciente estava curado. Acompanhe. Nós colocamos 4 catéteres no coração, eles estão mostrando que, por os sinais registrados, nós estamos frente a um feixe lateral esquerdo. Esse último traçado branco é o catéter que vai aplicar a radiofrequência e os sinais muito provavelmente são compatíveis com uma exata localização do feixe anômalo. Então nós vamos agora aplicar a energia de radiofrequência nesse catéter. Podemos aplicar? Se sentir alguma dor, alguma coisa, você me avisa. Já sumiu. Já sumiu. Você faz. Tá bom. Com segundos, por uma separação resolvida. Agora nós deixamos ele meia hora nessa posição, porque se voltar, eu aplico uma energia no mesmo local. Se nesses 30 minutos não voltar os sinais do feixe anômalo, o exame está encerrado. Ele tem uma chance muito grande de estar absolutamente curado, porque o coração dele só tinha uma pequena feixe de músculo que conduzia normalmente o estímulo. Aqui estava grudado. Esse sinal estava grudado. Veja como separou. Isso porque aquele feixe anômalo estava conduzindo tão rapidamente o estímulo que ele não tinha o retardo normal da condução que existe no coração. A eletrofisiologia é uma especialização de 3 anos da cardiologia. Este setor possui o maior acervo de estudos sobre arritmias em doença de Chagas. Sua produção acadêmica é grande.
No ano passado foram defendidas 4 teses de mestrado e este ano serão 3 de doutorado. Esse equipamento aqui, ele geralmente é ocupado na sala de manutenção, uma sala normal de cateterismo. A única coisa que é necessária são esses computadores, que não encarecem tanto, e o médico que está bem treinado. Esse é um dos treinamentos mais exaustivos que existem em cardiologia. No nosso programa aqui de pós-graduação, nós aceitamos os médicos já com um treinamento de residência de clínica geral, de residência de cardiologia, eles passam mais 3 anos só fazendo nefrologia clínica, para que esse exame possa ser feito com esse tipo de segurança e com esse grau de eficácia, né, e simplicidade. Tudo certo, viu, Carlos? Daqui uns 15 minutos você sai daí. Aos trancos e barrancos, a sociedade brasileira tem se defrontado com o dever de preservar as tribos indígenas no seu território. Dever inscrito na Constituição e dever de consciência. Uma tarefa generosa e certamente a maior contribuição civilizatória que o Brasil poderia dar ao mundo. O exemplo de uma jovem nação que, na entrada do 3º milênio, estaria acolhendo e preservando a cultura dos seus povos primitivos. Na verdade, estamos longe de resgatar essa dívida. No entanto, há mais de 30 anos, a Escola Paulista de Medicina vem fazendo a sua parte. O Brasil vivia o apogeu da marcha para o oeste com a construção de Brasília, quando os irmãos Vilas Boas, em 1961, criaram o Parque Indígena do Xingu. O Parque Indígena do Xingu, com mais de 3 milhões de hectares, foi criado para proteger tribos ameaçadas de extermínio pela invasão de suas terras. Há apenas 36 anos, as terras do Brasil Central ainda eram florestas, que recebiam o impacto das primeiras frentes de colonização. Hoje, o Parque Indígena está cercado por 8 cidades, garimpos e pastagens. As primeiras tribos que chegaram ao Xingu trouxeram doenças adquiridas nos contatos com os brancos. Em 1965, a Escola Paulista de Medicina foi chamada por Orlando Vilas Boas para cuidar da saúde dos índios. Integrava a primeira equipe o professor Roberto Baruzzi, que dedicou sua carreira ao atendimento médico dos índios do Xingu e foi um dos criadores da Unidade de Saúde e Meio Ambiente da Unifesp. Viajando nos lendários DC3 da FAB, equipes de médicos, enfermeiras, dentistas e alunos, todos voluntários, iniciaram o trabalho de assistência à saúde dos índios do Xingu. Um modelo de atuação baseado em visitas periódicas, com exames clínicos e vacinação em cada aldeia. Um trabalho sistematizado pela adoção de fichas médicas individuais para registro de cada ocorrência médica, e que hoje permitem um verdadeiro histórico das condições de saúde de cada índio do Xingu. A nossa intenção é colaborar na assistência índia, não assumir plenamente. Não cabe uma escola assumir plenamente a assistência. E a FUNAI tinha que manter uma infraestrutura de pessoal, de saúde e infraestrutura em termos de instalações e equipamentos. Né? E funcionou mais ou menos. A FUNAI tinha aqui vários atendentes, às vezes tinha 2 enfermeiras, tinha um médico, tinha um dentista. Mas a área para ser coberta é muito grande, né? São 17 tribos e 20 e tantas aldeias, né? Você estando aqui para alcançar o norte é muito longe. Então precisa ter todo o apoio logístico, combustível, motor, né? Alimentação, tudo uma coisa mais complexa. E a FUNAI nos últimos anos, 3, 4 anos, ela foi esvaziando, foi retirando seu pessoal. Praticamente hoje não tem ninguém da FUNAI na área de saúde aqui, né? Então isso trouxe nova problemática para nós. Como enfrentar esse desafio? E nessa fase de transição entre o Ministério da Saúde e a FUNAI, não ficou bem claro quem faria o quê. O fato que não tenha havido recurso nem de um lado nem de outro, a ação governamental tornou-se muito precária em todas as áreas indígenas, com reflexo aqui. Então a escola começou a ser cada vez mais cobrada, como sendo o único interlocutor presente, né? E aí tornou-se necessário pagar as viagens de São Paulo a Brasília, não mais a FUNAI está pagando, né? Freitar aviões para vir aqui,
fornecer medicamentos para o parque. Nessa altura, o que praticamente salvou o nosso programa, ou permitiu que ele continuasse, foi o apoio da Fundação Kellogg, da Fundação Mata Virgem, né? As equipes da Escola Paulista de Medicina, que periodicamente visitam todas as aldeias do parque, enfrentam muitos desafios, como as dificuldades de acesso às aldeias, diferentes culturas e hábitos. Hoje, a ênfase do trabalho está na formação de monitores indígenas de saúde. Ultimamente, nós damos uma prioridade máxima à formação de monitores indígenas de saúde. As comunidades indicam quem eles gostariam que fosse monitor, né? E tem todo um preparo. Fazemos um curso, esse último julho reuniu 56 monitores, né? A maior parte masculina, mas tinha 5 ou 6 moças, tanto na área de saúde geral como mais aplicada à odontologia, né? Então é um curso extensivo de 2 semanas, com aulas, trabalho prático, preparação de material audiovisual, enfim, todo um complexo, né? Estimulando esse pessoal, mas depois continua no tempo, porque cada vez está alguém daqui da escola presente, e sempre tem gente agora, né? Que trabalha junto com o monitor. O objetivo é a implantação de um sistema próprio de saúde entre os índios. Eles recebem treinamento em técnicas de laboratório e enfermagem para diagnosticar os problemas de saúde mais comuns no Xingu. Também aprendem a se defender de doenças trazidas pelo homem branco e que ameaçam a sobrevivência das tribos. Hoje, a Unidade de Saúde e Meio Ambiente da Escola Paulista de Medicina tornou-se um centro de referência em medicina e saúde em áreas indígenas. A Escola Paulista de Medicina se orgulha de ter contribuído com os irmãos Vilas Boas nesta grande aventura de amor ao Brasil. E o programa Vida vai ficando por aqui. Mas você está convidado a assistir ao Estúdio Vida, nosso programa de debates e entrevistas, que vai ao ar de segunda a sábado aqui no canal Universitário. O convidado especial desta semana é o indigenista Orlando Vilas Boas, numa entrevista com o médico Roberto Baruzzi. Até lá!